Segunda-feira, mais uma semana que começa e dessa vez com uma expectativa de frio para essa semana, já que hoje, pelo menos na minha cidade, amanheceu mais frio do que ontem. E vocês sabem, eu sou paulista, mas o meu coração é baiano e o meu aquecido coração baiano é incompatível com temperaturas abaixo dos 25 graus Celsius. Então eu espero que essa semana não seja tão fria, para o meu bem, para o bem de todos nós, e também que a gente tenha uma boa semana cheia de grandes realizações. Aproveito para pedir que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações para você sempre ser notificado, traga mais pessoas para essa nossa comunidade de reflexão, porque a nossa politização começa aqui também no canal. Você é um agente de mudança quando compartilha esse vídeo e traz mais uma pessoa aqui para o canal. E também me siga lá no Twitter, faça como o Carlos Andreasa, que é um dos meus seguidores lá no Twitter. Carlos Andreasa, comentarista político da Bandeirantes. O meu Twitter é @profileoficial. E ontem foi domingo, já que hoje é segunda, obviamente, e nós tivemos um típico domingo brasileiro. Almoço em família, isolamento na quarentena e manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Isso já está ficando tradicional. Bolsonaro promove as manifestações, compactua com elas porque vai a público, promove aglomerações nesse momento de quarentena. E dessa vez nós tivemos também a participação do Paulinho Cintura, da escolinha do professor Raimundo. Saúde não tem pressa, o resto é o que interessa. Era o lema dele, coisa lá do tipo. Ele fez um trocadilho também usando Bolsonaro, enfim, apareceu lá, teve o seu momento de fama, saindo um pouco do ostracismo, porque o Paulinho Cintura fazia tempo que ele não aparecia na mídia. Mas Bolsonaro endossou mais uma vez uma manifestação que tinha, entre outras pautas, fechamento do Congresso, fechamento do STF e também intervenção militar. Mas Bolsonaro, ele é um arroz de festa, ele é igual o Denilson e a Rafa Kalimann nas lives. Eles aparecem em todas as lives dos famosos, esses três estão lá. O Denilson, o Neymar e a Rafa Kalimann. E Bolsonaro, ele é arroz de festa de manifestações. Pode estar acontecendo qualquer coisa, pode estar tendo uma manifestação pedindo a volta do campeonato estadual do Distrito Federal, que o Bolsonaro vai lá. Primeiro porque ele precisa estar junto com a população, para até mesmo incentivar uma nova manifestação no futuro, para mostrar que ele tem apoio popular. O problema é que quando o Bolsonaro começa a endossar esse tipo de manifestação, que é uma manifestação que tem um caráter golpista ou um caráter antidemocrático, Bolsonaro começa a empilhar motivos para um processo de impeachment. E ele tem feito isso sistematicamente desde o último domingo, né? Quando as manifestações começaram a ter um pouco mais de intensidade. Então toda semana parece que Bolsonaro vai e dá um motivo para que seja protocolado pedidos de impeachment. E Rodrigo Maia está só esperando o melhor processo de impeachment ou a melhor composição política para aceitar um pedido de impeachment, porque eles estão chegando. Mas o que foi mais grave ontem foi que Bolsonaro mais uma vez está utilizando as Forças Armadas. E por que é grave? Porque ele vai dar um golpe militar? Não. Mas ele começa mais uma vez a confundir e a destruir a reputação das instituições republicanas. As Forças Armadas também são uma instituição republicana. Então o que acontece? Quando o Bolsonaro ele começa a dizer que as Forças Armadas estão com ele, os militares estão com ele, parece que ele está usando as Forças Armadas, que devem proteger os interesses da população, como se fossem a sua própria guarda real, como se fossem a sua própria guarda particular. E ele mistura mais uma vez o público com o privado. Ele acha que as Forças Armadas devem atendê-lo, devem atender às suas vontades, devem defendê-lo de modo particular. Ele, Bolsonaro, quanto pessoa e não quanto presidente, ou seja, quanto chefe da nação. Então ele confunde isso e provoca muitos dessabores, desconfortos com as Forças Armadas, que já mostram sinais de cansaço com esse tipo de atitude de Bolsonaro. Elas apoiam Bolsonaro, elas endossam algumas atitudes do governo, só que isso cansa. É igual um pai que tem um filho que faz muitas picardias. Uma hora cansa e leva uma palmada. Não estou dizendo que as Forças Armadas vão tirar Bolsonaro do cargo ou aplicar um golpe militar, mas elas podem simplesmente falar, chega, não vamos mais endossar esse tipo de comportamento. Como aconteceu no começo da pandemia, Bolsonaro foi procurar o exército, conversou com as Forças Armadas, com o chefe das Forças Armadas e saiu chorando, porque as Forças Armadas colocaram lá e impuseram um limite para ele. Olha, aqui a gente não vai fazer, você pode fazer isso, mas você tem o nosso apoio até esse ponto. Passou daqui, você está por conta própria. E é claro que sem um respaldo mais categórico das Forças Armadas, Bolsonaro se enfraquece. Mas ele ainda possui
um apoio popular considerável e um apoio do Centrão. Por isso que apesar de Bolsonaro estar empilhando motivos para o impeachment, eu acho que no curto prazo é difícil o Rodrigo Maia aceitar um pedido de impeachment. Por quê? Porque o Bolsonaro ele tem um apoio popular, como eu falei, e aproximadamente 200 votos no Congresso. O líder do PSD, Gilberto Kassab, falou que o impeachment não vai acontecer nesse momento, muito difícil. E o Roberto Jefferson, condenado no Mensalão, líder do PTB, veio a público, deu uma declaração de ontem para hoje, dizendo que se Bolsonaro não quiser cair, ele precisa fazer apoio com o Centrão. Ou seja, o Bob já deu toda a dica para o Bolsonaro, deu a letra para o Bolsonaro. Faça apoio conosco que você vai garantir o seu mandato. E Bolsonaro tem feito isso. Articula com o PSD, o partido do Kassab, com o PP e também com o PL, e entre outros partidos ali do Central, mas o PL do Valdemar Costa Neto. E já está negociando cargos do segundo escalão do governo, ameaçou os ministros dizendo que se eles não aceitarem os membros do Centrão em cargos de segundo e terceiro escalão das suas pastas, ou seja, dos ministérios, eles vão ser demitidos. Então Bolsonaro já costura esse apoio com o Centrão para barrar um eventual processo de impeachment ou para desestimular que Maia aceite um processo de impeachment, costurando também uma possível candidatura do Arthur Lira, que é o deputado estadual do PP de Alagoas, para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Então esse jogo de Bolsonaro com o Centrão continua. Ele força, de um lado, a população, mostrando que ele tem apoio militar, que ele tem apoio popular também, empilha motivos para o processo de impeachment e do outro lado o que ele faz, costura apoios com o Centrão, e o próprio Bob Jeff mostra isso já publicamente e o próprio Bolsonaro já está mostrando com os seus acenos ao Centrão. Então se você chegou até aqui, gostaria que você se inscrevesse no vídeo, seja bem-vindo ao nosso canal e também me siga no Twitter, @profileoficial.